mais uma vez, estamos para mais uma videoaula, agora de análise linguística, concordância verbal, né? As turmas de 8º ano do município. Na aula anterior, vocês viram regência verbal. Para ter a regência verbal, um termo tem que complementar o outro. Agora nós vamos ver a concordância verbal. O que é a concordância verbal? Damos o nome de concordância verbal à flexão do verbo em número singular ou plural e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, para concordar com o sujeito gramatical. Nossa, que coisa complicada, né? Mas é facinho, tá certo? Vamos prestar atenção aos exemplos e aí vocês também podem, pessoal, acompanhar toda essa explicação no livro, tá certo? Peguem o livro, dê uma pausa, peguem o livro, vocês também podem acompanhar a maioria dos slides que está aqui também é conteúdo do livro. Então, vamos lá. Então, damos o nome de concordância verbal à flexão do verbo em número singular ou plural. Então, o que é isso? O verbo, pessoal, ele tem que combinar com o sujeito, né? Porque senão fica uma coisa meio feia. Vamos ver aqui os exemplos. Os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Os garotos dos arredores é o sujeito. Eles, né? Tá subentendido aqui. Terceira pessoa do plural. Fugiam é o verbo, que também está no plural. Então, aí a gente vê que aqui combina. Os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Então, isso é uma concordância verbal. O sujeito tem que concordar com o verbo. Tem uma regra geral. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Então, tá aqui, mais exemplos. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Olha os exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Quem é o sujeito? Eu, né? Eu adoro quando as flores desabrocham. O verbo desabrocham está combinando aqui com flores, né? Pronto. Então, é essa relação que tem que combinar, que a frase tem que concordar, tá certo? Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Elas adoram, elas, sujeito composto, adoram, verbo, as flores desabrocham. Cristina e Eva, né, sujeito composto aqui, entraram no hospital. Aqui elas, pessoal, não é sujeito composto, tá certo? Elas é plural, tá bom? Não é sujeito composto. Composto é isso aqui, ó. Cristina e Eva entraram no hospital. Aqui, o elas está no plural, mas não é um sujeito composto, é simples. Cristina e Eva entraram no hospital. Aí esse quadro também está no livro, tá certo? Sujeito composto. Quando o sujeito é composto, o verbo ele tem que ter aí algumas combinações, tá certo? Então aqui, ó, quando vem anteposto ao verbo, antes do verbo, o verbo fica no plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Ontem viajou o filho e a filha. Ontem viajaram o filho e a filha, né? Aqui é o filho e a filha, então esse verbo aqui tem que ser no plural, né? Posposto ao verbo, depois do verbo. O filho e a filha viajaram. Tá vendo? Aqui, viajar está antes do sujeito. Aqui está depois. O verbo está depois do sujeito. O filho e a filha é o sujeito da frase. Formado por pessoas diferentes, o verbo vai para o plural, concordando com a pessoa mais importante. Eu, tu, ele fizemos a tarefa, né? Tu e ele fizestes a tarefa. Então, eu, tu e ele é a primeira pessoa, né? Tu e ele fizeste a tarefa, segunda pessoa. Núcleos do sujeito ligados por ou. Se a ideia expressa for de alternância ou exclusão, o verbo fica no singular. Se a conjunção indicar que se refere aos demais elementos do verbo,
vai para o plural. José ou Joaquim irá me substituir hoje. Pronto, está no singular porque está concordando com o restante da frase. Você ou seu irmão conseguirão resolver essa questão. Núcleos do sujeito ligados por nem. Se a ação do predicado se repete para cada componente do sujeito, o verbo fica no singular. Nem José, nem Luiz conseguiu resolver essa questão. Então, pronto, ó, é o verbo, tá certo? Não, aqui ele não pode ficar no plural. Nem José, nem Luiz conseguiram. Não fica assim. Fica no singular, porque tá aqui a regra. Né? Se a ação do predicado se repete para cada componente do sujeito, o verbo fica no singular, certo, pessoal? Então, sujeito simples. Nomes próprios de obra, de lugar, no plural, acompanhados ou não de artigo. Se vierem acompanhados de artigo, o verbo fica no plural. Caso contrário, ficará no singular. Os Estados Unidos se julgam muito poderosos. Fontes de Madison é um filme lindo. Formado pelas expressões grande parte de, a maioria de, metade de, grande número de, seguidos de um substantivo no plural. Concordância no singular ou no plural, vai concordar de acordo com a frase. E formado por número percentual, seguido de substantivo no singular, concordância no singular. 10% da classe se inscreveu no campeonato. Então, isso aqui é o verbo inscrever. Então, porque aqui é 10%, aqui não fica assim, se inscreveram, não. 10% da classe se inscreveu no campeonato. Tem mais aqui, formado por um número percentual seguido de um substantivo no plural, o verbo irá para o plural. 10% das classes se inscreveram. Tá vendo a mudança? Lá estava o restante no singular, continua singular. Aqui está plural, vai plural também o verbo. Formado pelas expressões mais de, menos de, cerca de, indicando ideia de quantidade. O verbo concorda com o substantivo que se liga a essas expressões. Cerca de 40 pessoas compareceram ao festival. Mais da metade faltou. Então, aqui são exemplos que vocês também têm no livro, tá certo? Vocês podem acompanhar no livro. Nós vamos ver aqui agora a atividade, que está no livro didático. Não tem conteúdo a mais aqui no vídeo, porque o livro está contemplando bem direitinho o assunto. Então, qualquer dúvida, é só você entrar em contato com o seu professor. A página 138, a primeira, tem 4 itens. E na página 140, a segunda, tem 2 itens e a terceira, tá certo? Então, faça com atenção, qualquer coisa procure seu professor e não esqueça de enviar a foto. Bom estudo, pessoal, se empenhe. Qualquer coisa, procure, pesquise, tá certo?